Partiu então para agora falar sobre swap. O que é swap? Mais um dos derivativos, né? E basicamente, ó, swap, the books on the table, vamos traduzir, swap quer dizer, ó, troca, troca. O que é isso, troca? Basicamente, ó, troca de quê? Troca de indexadores, indexadores. Como é que funciona isso basicamente? Bom, é assim, vamos supor que eu, Lucas, tá, seja um importador. Então, estou aqui, eu de novo aqui, Lucas, tá, sou um importador. E aí, eu estou importando, né, uma máquina que custa $100 mil, $100 mil. E hoje, o dólar está valendo R$2,50. Muito bem, R$2,50. Ou seja, a minha dívida hoje é 250 mil reais, né? Porque o dólar está R$2,50. Porém, essa máquina de $100 mil, eu só vou pagar ela daqui a 6 meses. Ou seja, qual é o meu risco aqui? O meu risco é que em 6 meses o dólar dispare, né? E aí, de novo, qual que é a minha dúvida, qual que é o meu risco? O meu risco é que o dólar vá lá para R$4, né? E a minha dívida vai virar quanto? R$400 mil. Essa é a ideia básica. Eu sou um importador, vou comprar uma máquina que custa $100 mil, tem que pagar em dólares, e tem que pagar em dólares, obviamente eu tenho em reais, tem que comprar dólares. Vamos supor que eu já tenha, hoje o dólar está R$2,50, e eu já tenho esse valor, R$250 mil, tá? Ou seja, eu já tenho esse valor, só que os caras só aceitam o pagamento daqui a 6 meses, quando vai efetivamente chegar a máquina. Então, o meu compromisso é daqui a 6 meses, né? E nesse meio tempo eu tenho risco de oscilação do dólar. Aí olha só, bom, eu já tenho R$250 mil, que é o valor que eu tenho da minha dívida hoje. Só que obviamente, né, eu não vou deixar R$250 mil parado por 6 meses. Então, eu vou até meu banco e falo assim, banco, tudo bem? Tudo bem. E falo com a minha gerente lá, olha só, minha gerente, eu quero investir esses R$250 mil. Para não deixar parada, é uma judiaria deixar essa grana parada aí. Aí o gerente fala assim, Lucas, tem uma solução para ti. Vou te colocar num CDB. E aí, vou te colocar uma baita taxa 100% CDI, Lucas. E eu, muito inocente, né, penso o seguinte, pô, bacana, pode ser, né, uma taxa bacana, pode ser, legal. Aí então, eu tenho a primeira situação que é o seguinte, ó, aqui em preto, tá, preto é os meus R$250 mil, tá? Aí, é o dinheiro que eu estou colocando na aplicação. Vamos supor que depois de 6 meses, né? Depois de 6 meses, 6 meses depois, os meus R$250 mil, né? Aqui tá, os meus 250, vamos supor que seja o mesmo tamanho isso aqui. Só que, obviamente, os meus 250 deram alguma rentabilidade. Ou seja, cresceram um pouquinho aqui os 250. A gente vai chamar isso aqui de R, que é a rentabilidade. Está maior que os meus 250 iniciais. Só que, também durante 6 meses, a minha dívida, que antes era 250, $100 mil, o dólar nesse período passou para R$4. Vou passar aqui. O meu dólar nesse período passou para R$4. Passou aqui para R$4 o dólar. Ou seja, a minha dívida, ó, vai ficar deste tamanho aqui, ó. Deste tamanho a dívida. Ou seja, mesmo que os meus 250 tenha dado rentabilidade, olha só, ele não paga a minha dívida.
Tá faltando esse pedaço aqui e esse pedaço aqui para ser pago. Por que isso aconteceu? Ora, porque o meu CDB está atrelado a um percentual do CDI. Percentual do CDI. E a minha dívida está atrelado à variação cambial. O dólar nesse período, ó, foi para R$4. Ou seja, resolveu o meu problema essa aplicação que a gerente me fez? Não. Por quê? O meu risco não foi zerado aqui. Aí eu falo pra gente assim, gerente, eu tive um sonho, vou te contar. Eu me atirava, não é isso. Eu sonhei que o dólar ia para R$4 e minha dívida ia para 400 mil. E essa rentabilidade que tu vai me dar aqui não vai ser suficiente para pagar minha dívida, eu tô ferrado. Aí a gente assim, olha Lucas, mas CDB, que é o que eu vou te botar aqui, isso aqui é um CDB, né? CDB não pode ser atrelado à variação cambial, ou seja, não pode andar junto com variação cambial, isso é por lei. Aí eu falei assim, olha gerente, mas eu tive um sonho também, outro sonho, que tu pode fazer um CDB trocando indexadores, fazendo um swap no CDB. Ou seja, eu chego no banco e falo assim, banco, eu tenho um CDB que vai me pagar CDI. Eu quero fazer um swap com isso. Então, o swap vai ser o quê? Swap vai ser o quê? Vai ser a troca de indexadores. Então, o Lucas vai entregar CDI para o banco. Ou seja, tudo que eu receber de CDI, eu entrego para o banco. E o meu CDB vai pagar o quê? CDI. Tá errado o CDB? Não, tá pagando CDI. Então o CDI eu devolvo para o banco. E o banco, em contrapartida, vai me devolver o quê? Vai devolver o quê para o Lucas? Variação cambial. O câmbio. Aí, tudo que eu receber de CDI eu dou para o banco. E tudo que o banco receber de variação cambial, ele dá para mim no período. E aí eu fico protegido, é ou não é? Ah, agora sim, Lucas. Então é o seguinte, ó. A gente vai passar a ter dois cenários. Cenário 1, tá? Em que o dólar... Aí, beleza. Fiz esse swap, assinei o swap. Vamos lá para o cenário 1. Cenário 1 é o seguinte, ó. O dólar... Alta do dólar. Alta do dólar. Aí, beleza. Bota os mesmos 250 lá. 250, que é o meu dinheiro, né? Esse 250 vai ter a rentabilidade do CDI. Aí pega aqui então, depois de 6 meses, né? Passam-se 6 meses. Aí o meu dinheiro é esse valor aqui, o mesmo tamanho, vamos supor aqui, tá horrível o desenho, vamos lá. Mais um pedacinho de CDI da rentabilidade aqui, rentabilidade. Porém, ó, teve alta do dólar, maior do que o CDI no período. Então, a minha dívida, ó, que aconteceu ali, né, depois de 6 meses também, a minha dívida, ó, fica deste tamanho aqui. A minha dívida fica deste tamanho aqui. Aí, olha só. Teoricamente, eu tô ferrado também, é ou não é? Sim, né? Por quê? Porque o que deu meu CDB de rentabilidade é menor do que a dívida, ó. Vem até aqui só. Aqui paga lá em cima. Sobra isso aqui para pagar a dívida. Mas aí que tá. Essa rentabilidade aqui, ó, eu repasso para o banco. O banco fica com CDI. E esse pedaço aqui, que oscilou por conta do dólar, ó, o banco repassa para o Lucas. Aí, mesmo que a minha dívida tenha ido lá para 400 mil, a diferença da dívida o banco vai pagar. E vai levar só a rentabilidade do CDI. Porque eu fiz um swap, ó. Eu entrego o CDI para ele e ele me entrega a variação do câmbio. Ah, mas que burro esse banco, né? Por que ele vai fazer isso se
se ele vai perder dinheiro ali, porque ele acha que não vai acontecer esse cenário de dólar a R$4, de alta de dólar. Ele acha que vai acontecer esse cenário aqui, ó, em que vai ter queda do dólar. Aí olha só, cenário 2, o Lucas botou 250, oh, ficou horrível, mais horrível ainda esse aqui, vamos de novo aqui. Dificuldade da pessoa em fazer quadrado, retângulos é incrível. Ó, o Lucas botou 250 mil. A história começou toda aqui, com 250 mil que eu botei de aplicação. 6 meses depois, esse 250 mil do Lucas, ó, vem aqui, 250, né? 250 mil do Lucas, mais a rentabilidade do CDI, né? Que vai render esse quadradinho. Beleza. Nos mesmos 6 meses, o dólar caiu. E olha só, eu inicio essa história com o dólar 2,50, com a minha dívida 250 mil. Se o dólar cai, ou seja, o dólar vai lá para R$2, o dólar vai lá para 1,50, a minha dívida que era 250 mil, que era o dinheiro que eu tinha, vai ser menor que 250. Então, eu vou ter uma dívida desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui é a minha dívida, por quê? Porque o dólar caiu, né? Vamos botar aqui direitinho que eu... Ó, a minha dívida diminui porque o dólar... A minha dívida diminui porque o dólar caiu, que é o cenário de queda de dólar. Aí, olha só. Ah, que beleza! Agora, eu, Lucas, vou ganhar dinheiro, porque olha só, eu tenho tudo isso aqui a mais do que minha dívida. Pago minha dívida e fico com essa rentabilidade, é ou não é? Não. Por quê? Que eu combinei que ia passar pro banco todo o excedente. Ou seja, Lucas, o que tu precisa para pagar a tua dívida, Lucas, é só esse pedacinho aqui. E esse pedacinho vai ser o pagamento da dívida. Todo o outro pedaço, ó, vai para o banco. Por que, Lucas? Tu fez um swap comigo, tu transferiu esse risco para mim. Então, Lucas, o que tu queria quando tu me procurou lá atrás era, preciso garantir o pagamento da minha dívida. A tua dívida diminuiu, virou esse tamanho aqui. Pagou a tua dívida? Ok. Então o resto vem para mim. Porque isso não é para tu ganhar dinheiro, Lucas, isso é para tu te proteger. Vai dizer assim, olha, mas aí o Lucas vai perder dinheiro nessa história. Não, lembra aqui que eu busquei proteção. Eu tinha uma dúvida, que era da oscilação do dólar, e quero repassar essa dúvida. Aqui, tive problema? Não, porque quem vai pagar o excedente é o banco. O banco paga esse excedente aqui, ó. O banco paga esse excedente. O Lucas não paga nada. Agora aqui, o banco recebe esse excedente. Porque o valor que eu preciso pagar a dívida é menor. Então, o que eu fiz? Proteção. E quem faz proteção não perde. Aqui eu perdi dinheiro? Não, não perdi. Aqui eu perdi dinheiro? Não, eu deixei de ganhar dinheiro. E o cara que faz proteção é isso, ó, deixa de ganhar. Então aqui, ó, olha, minha dívida é menor, esse excedente, que meu 250 viraram mais dinheiro, que estava no CDB, atrás do CDI, eu repasso para o banco paga a minha dívida, morreu a dívida. Aqui, o que estava no CDB, atrelado ao CDI, a rentabilidade não foi suficiente para pagar a dívida. Esse excedente, o banco vai pagar para mim. Resolve minha história. E eu fico tranquilo. Repassei o meu risco, o risco não é mais meu. Vou ficar tranquilo vendo televisão, tomando cerveja em Miami. Beleza? Então, ó, swap é troca de indexadores. Ó, eu troquei o CDI pela variação cambial, sendo que no CDB eu não poderia fazer isso porque não pode ter CDB atrelado à variação cambial. Muito importante isso aqui é o seguinte, ó, sempre que eu falar de tributação em swap, ele é tributado igual a renda fixa, ou seja, tabela de imposto de renda. Se eventualmente um cara que está ativo, aqui por exemplo, eu estava ativo em quê? Ativo em câmbio. E passivo em quê? Passivo em CDI. Porque eu vendi CDI, fiquei passivo em CDI. E fiquei ativo em câmbio. Comprei câmbio. Passei a acompanhar o câmbio e entreguei a questão do CDI. Aí isso é tributado como o quê? Tributado como tabela do imposto de renda, sempre que eu falar de tributação para swap. Tudo bem? Então, ó, essa é a ideia de swap, ó, swap, troca de indexadores,
visando o que? Ó, proteção, visando transferência de risco, que é a questão básica lá dos derivativos. Tranquilo? Então, ó, até o próximo vídeo. Um grande beijo para ti. Tchau!